Salve, gente minha. Obrigada por vocês estarem aqui. Eu sou Cláudia Ricken. Vocês estão na House da Praia hoje, porque a gente fala de resiliência, emoção e tal. E vocês têm comentado, têm chegado. Botei uma vitrola outro dia, alguém falou, nossa, me deu um flashback de infância. E recebi nesses comentários um comentário que me tocou o coração e as caixinhas e tal que as pessoas mandam, e eu vou ler para você, porque acho que a gente precisa lidar com os nossos próprios pecados. Você já pecou? Você se arrepende de algo que pesou, que você fez? Minha querida Marli, um beijo no seu coração. Eu não te conheço, mas vejo seu comentário aqui, eu vou partilhar com vocês. Ela diz, eu, por ser bipolar, não tinha direito de agir contra os bons costumes e a moral da minha família. Fui vingativa e me vinguei de um marido infiel. Incorri no mesmo erro que ele, por ter sido imatura, egoísta e irresponsável. Pus o nome da família, dos meus filhos envergonhados, da mãe despudorada. A gente para aqui e fala, poxa, né, é um pecado, de fato. A gente, se quiser como católico, se quiser como cristão, ou quiser como ser humano, algo que você errou verdadeiramente. E aquilo que mancha a nossa história, que nos dá um desconforto, uma angústia, uma vergonha, ou de fato uma culpa, né, precisa ser endereçado como se deve. Né? Ninguém deve passar a vida pagando repetidamente, constantemente. Então quem perdoa é Deus. Isso, mestra Marilena Bon Brandão, ela diz que quem perdoa é Deus. O sentido um pouco da brincadeira dela com relação a ter que perdoar os humanos, mas quando quem perdoa é Deus, é assim, Deus já te perdoou e esqueceu. Por que você fica lembrando e revivendo, reinserindo essa coisa? Há muito tempo colho os frutos que plantei. Sou bem idosa e só a morte acabará com esse sofrimento. Aí eu digo, sabe, para mim isso aqui pesou. Vou ler um trechinho aqui do Olavo de Carvalho. A ideia de um Deus que perdoa ou condena quando bem lhe dá na telha é islâmica, não cristã. Deus comprometeu-se a respeitar o perdão sacramental até o fim dos tempos e nada o fará mudar de ideia. Ele pode estender o perdão a pessoas que não receberam a absolvição sacramental, mas não tirá-lo dos que a receberam. Em outras palavras, o perdão de Deus não é retirado e a gente se haver com os nossos pecados, com as nossas faltas graves, é um pouco se haver, entregar e aceitar o perdão. E aí pisa leve, olha para frente. O ponto de poder é o momento do agora. O que você faz com o teu amor agora? Você vai ficar envergonhar e ficar revisitando uma vergonha. Às vezes filhos não nos perdoam. Às vezes pais não nos compreendem. Às vezes irmãos. Às vezes... É possível que na humanidade a gente não tenha o acolhimento por algo que a gente fez. Mas a gente tem que aceitar o perdão de Deus e se restaurar e se refazer. Marli, Deus perdoa os adúlteros, os mentirosos, os ladrões e até os assassinos, mas não perdoa quem não perdoa. Do mesmo Olavo de Carvalho. Então, perdoe-se. Se você não tem um arrependimento sincero e você vai se perdoar e vai ficar fazendo mais do mesmo, bom, aí a gente tem um problemito com outras pessoas, com eu, você, todo mundo que está ouvindo. Mas eu acho que é importante a gente pedir o perdão por coisas. Puxa, eu fui negligente, fui agressivo, eu mentia, eu traía, eu fiz algo sobre o que eu não me orgulho. Eu peço perdão e uma vez aceito, eu não vou ficar trazendo isso de volta, porque Deus me perdoa. E você pode ir no seu líder espiritual, ou você pode fazer isso sozinho, no seu silêncio, mas sinceramente pedir perdão por aquilo e não viver mais naquilo. Vocês concordam com isso? É possível você fazer isso? Vocês já pediram perdão por um pecado, por um erro, por uma conduta, uma época de vida em que você teve vícios, em que você não foi verdadeiro, em que você não foi responsável, em que você não sabia até?
Você foi capaz de pedir perdão? Você conseguiu se restaurar, se refazer, né? Se reconciliar com você, com a sua vida e com Deus? Isso tem que bastar. Pisa leve era para frente. Eu amei, amei demais. Que eu sofri por amor, ninguém sofreu. Marli, a gente chorou, perdeu a paz. Que Deus te abençoe, que você consiga o perdão. E assim, se a gente morre num sofrimento tão intenso, parece que a promessa da vida eterna não é tão boa. A gente tem que morrer num estado, né? Rogai por nós, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós agora e na hora de nossa morte, porque o estado que eu estiver, parece que eu levo para esse lugar da vida eterna. Então trata de melhorar. Você está vivo, você está me escrevendo, você está assistindo o vídeo, você tem 1000 possibilidades. Fazer uma oração, conforme Deus, como você o conceber, conforme a sua crença, para esses seus filhos, para esse momento. E de uma época, se você diz que é bem idosa, talvez nessa época uma mulher infiel pesasse muito na sociedade, mas Deus perdoa essas coisas, desde que você... Que a paz de Cristo, ou Deus como você o conceber, te abençoe e que você libere essa carga negativa que você está carregando, porque você que está reescrevendo isso. E a morte não tira o sofrimento da gente se a gente fez pacto. Fica aí nesse negócio. Parou? Parou? Oh. Uf. É difícil, mas é possível. Obrigada, gente minha. Comenta aqui embaixo, por favor. Dá like, comenta, ajuda aqui esse negócio. Manda isso para alguém. Beijo para vocês.